trabalho de fazer uma bandeira. E aí ele fez com 50, parece que 50 estrelas, alguma coisa assim, porque tinha quase 50 estados. Aí o professor não aceitou, porque ele falou que tinha 48, só que parece que ia surgir 2. Aí depois de um tempo, a bandeira desse aluno foi aceitada e a bandeira dos Estados Unidos hoje é a dele, que ele tinha feito. Eu não sabia desse detalhe, não, dessa situação. Legal. Mas acontece concurso até atualmente, muitos, né, concursos aí para descobrir, tipo, quem vai ser o mascote da Copa do Mundo, né? Vários concursos são feitos assim, normalmente é tirado de crianças, de jovens da idade de vocês, nesses procedimentos. Professor, Pessoal, sim. provavelmente não vai ter como eu ligar minha câmera por agora, mas se eu ligar ela vai ficar tremendo um pouco, ou então não vai ficar tão centralizada, porque o meu celular está carregando, porque ele tá 1% de bateria, tá? Tá bom. Então, meninos e meninas, nós queremos conversar hoje sobre as independências, ou o processo que levou às independências da América Espanhola. Na aula passada, quarta-feira, a gente quarta-feira, a gente viu o processo de independência lá nos Estados Unidos. Então, hoje, a gente vai verificar o processo de independência aqui na América Espanhola, né? Então, tá bom. Aí eu quero mostrar aqui uma imagem, né, do mapa de como que era organizado, né? Até no início de 1800, até início de 1800, nós tínhamos essa organização. Toda essa parte, tá vendo aqui no norte é o Canadá, Estados Unidos, aqui México, aqui Colômbia, Peru, aqui mais aqui Boa Peru, tarde, professor. aqui Colômbia, Equador, meio aqui atrasado. Peru, e aqui mais embaixo você tem Chile, você tem Uruguai, Paraguai, Argentina, né? Então veja bem, quando havia aqui na América Espanhola o domínio do governo espanhol aqui, o governo da Espanha, o rei da Espanha, ele colocou sedes descentralizadas de governo. Entendeu, meninos? Enquanto no Brasil nós tínhamos um único reino do Brasil, né? Aqui o domínio da Espanha tinha 4 vice-reinos, certo? Esse é um primeiro ponto para a gente pensar e analisar e perceber que o procedimento de independência da América seria muito mais rápido de acontecer nos países espanhóis do que no país brasileiro propriamente dito. Professor, entendeu? Pois não. Eu tenho uma dúvida. Eu, Luiz Paulo, tipo assim, vendo esse mapa que o senhor acabou de mostrar, eu imagino que tentaram tomar o Brasil, não? Porque, tipo, mais ou menos que eles cercavam o Brasil aí. Eles nunca tentaram tomar o Brasil, não? Sim, com certeza, né? Teve várias entradas aqui, inclusive esse território aqui é diferente hoje, né? O Brasil tem muito mais território aqui que avança mais para dentro aqui. Mas teve aqui no Maranhão, teve a tentativa da França entrar no Brasil. Da Espanha sempre teve, né? Mas teve aqui da França tentando entrar aqui no Maranhão, da França tentando entrar aqui no Rio de Janeiro, né? Da Holanda tentando entrar aqui na região norte aqui. Eu falei no Maranhão, França não. No Maranhão foi a Holanda que tentou, inclusive mais de um mês. Mais de um mês nós tivemos o governo holandês lá na região do Maranhão, dominando o território, né? Então, ou seja, teve até um sujeito chamado Maurício de Nassau, era o governador holandês aqui dentro do território brasileiro, no domínio que foi tentado naquela época lá. Certo? Mas, enfim. Vamos olhar aqui, Luiz Paulo, para os espanhóis. Então, a gente veja, tudo isso aqui poderia ser apenas um único país, né? Mas, no entanto, quando a Espanha se organizou, ela colocou um governador separado em cada um desses vice-reinos, e cada um desses governadores tinham que prestar contas para o rei da Espanha, de tudo que acontecia. Mas os generais, mais os militares, envolvidos com as ideologias iluministas, entendendo que não tinha obrigação de mandar impostos para a Espanha, mas para alimentar e financiar o rei da Espanha, então empreenderam uma série de revoltas e revoluções por aqui, e foi acontecendo a independência de país a país desses países que foram sendo gerados e criados entre os anos 1800 até o ano 1820. Professor. Até 1820, então, toda a América Espanhola já estava independente. Professor Caio, então não era apenas os Estados Unidos que estava sendo comandado, era toda essa área aí que tinham povos sendo comandados?
Essa parte vermelha aqui, tá até dentro dos Estados Unidos, você tá vendo aqui, era um território espanhol, né? É isso que Aham. você tá falando? É isso que você tá falando, né? Não, Aí, hum, era outra coisa, era tipo, se nessas áreas vermelhas era tipo que colônias, tipo que nem era nos Estados Unidos, que o sim, povo sim. alemão comandava. Todo esse mapa do lado de cá que nós estamos vendo aqui, essa parte cinzenta, né? Então, isso aqui foi o novo mundo descoberto. Inglaterra descobriu aqui os Estados Unidos e o Canadá, os franceses o Canadá, os espanhóis aqui a região do México e toda essa costa aqui, e os portugueses aqui a região do Brasil, né? Professor, Mas aí nós ainda temos aqui a Holanda, que tem o Suriname, né, que está aqui em cima, foi domínio da Holanda. Tem a certo? Guiana Francesa, domínio da França. A Guiana Inglesa, domínio da Inglaterra, aqui nessa parte aqui do norte da América do Sul, certo? Então, ou Certo. seja, tudo isso aqui foi colônia. Isso aqui é o mundo que foi descoberto lá pelos anos 1500, né? E aí, Portugal e Espanha, que era a dona disso aqui tudo, depois veio Inglaterra, depois veio Holanda, depois França. E se tornaram donos disso aqui tudo, certo? Professor, Sim. então Portugal e Espanha eram basicamente os líderes mundiais, basicamente? Basicamente não, totalmente. Totalmente? Cara, Totalmente. Foram os primeiros a entrar na corrida, nas grandes navegações. Isso a gente conversou várias vezes no sétimo ano, né, Luiz Paulo? sim, sim. Professor, e outra coisa aqui que o senhor tinha falado, que poderia ser tudo um estado só, mas eles dividiram em vices, poderes e tal, Uhum. mas não era meio difícil acesso por se, tipo assim, eles precisassem de passar muitas pessoas de um lugar para o outro, não seria meio difícil acesso? Porque é um pouco difícil de passar por essa áreazinha ali, mesmo que de Sim, barco. sim. Luiz Paulo, nós só estamos falando aqui em governo, né? Poderia ter um único governante que centralizasse todo esse território aqui. E Poderia. por que eles fizeram isso? Não, por estratégia você acabou de dar o motivo aí. É muito mais fácil eu ter apenas um governador aqui, ó, e esse governador dominar só isso aqui e prestar contas pro rei lá na Espanha, do que ter um governador que tem que olhar toda essa região aqui, essas 3 regiões ou essas 4 regiões, É entendeu? verdade. Então é uma estratégia de governo mesmo. Só que a estratégia de governo também foi uma fragilidade do governo ao mesmo tempo, né? Que foi um processo. Mas aí essa fragilidade, gente, nem se dá, viu, Luiz Paulo? Nem se dá essa fragmentação do território aqui. Essa fragilidade se dá às ideias iluministas contra a monarquia e defesa do liberalismo, defesa da burguesia, defesa das ideias daqueles que de fato trabalham e geram riqueza e não ficar alimentando uma monarquia que está lá no trono, lá só bonitinha, apresentando-se para o mundo. Certo? E aí agora nós vamos para os nomes, né? Algumas pessoas importantes nesse processo. E são 2 nomes, né? Que está aí no blog, na página que vocês entraram. Eu vou até mostrar aqui, são simpáticos senhores, né? Esse moço aqui é o, Simon Bolivar, né? E aqui o Simon Bolivar. E esse aqui é o José de San Martín, certo? Então tá vendo a roupinha deles? Roupinha de militares, naturalmente que são. E se tornaram governantes. Do mesmo jeito do Marechal Deodoro da Fonseca aqui no Brasil, militar que se tornou presidente. Do George Washington lá nos Estados Unidos, militar que se tornou presidente. Aí nós temos aqui o Simon Bolívar e o José Martim, que foram Professor, militares que entraram no processo e se tornaram também presidentes. professor, a gente Sim? consegue ver que basicamente tudo que aconteceu foi inspiração em cima de inspiração, né? Sim, sem dúvida. A história é isso, né, Luiz Paulo? A inspiração. A história é isso. Por que nós elegemos o Trump, nós, né, que nós não somos eleitores dos Estados Unidos, mas por que o mundo elegeu, os Estados Unidos, os americanos elegeram o Trump lá, o Donald Trump, dentro de uma ideia de que nós precisamos de um governo rigoroso contra os mexicanos nos Estados Unidos, né, contra os árabes de modo geral. Aí, tá, elegeu. A mesma ideia elegeu o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Essa ideia pode eleger ele de novo. Ou pode muito bem os brasileiros entenderem, não, nós não queremos mais um governo igual ao Bolsonaro, vamos trocar esse governo, vamos mudar esse estilo de governo. E aí vai acontecer e possivelmente nas próximas eleições, talvez na próxima você não vote, mas para prefeito você já vote, né?
na próxima, daqui a 4 anos, talvez você já tenha idade para votar. Professor, E aí, então, verdade. nesse sentido, você já está aí, ó, pensando na sua cacholinha aí, pensando o que tipo de governo a gente precisa. Aí você vai ver nas campanhas, vai ver nos partidos políticos, e você vai verificar, então, qual que você deve escolher, né, por ser o melhor para nós. E aí nós estamos numa fase, né, numa fase contra socialismo. O pessoal está falando contra socialismo todo jeito, defendendo o liberalismo, defendendo o capitalismo, e a gente está vendo esses governos que estão aparecendo com essa bandeira, né, com essa ideia de esparramar essas ideias por aí. Nós estamos num contexto aqui, nós estamos falando hoje, viu, Luiz Paulo e seus colegas? Porque nós estamos num povo monarquista. A Espanha é uma monarquia e ela tem colônias, ela tem domínios aqui na América. Esses domínios da América, eles não só queriam se separar da Espanha, mas também queria alterar a forma de governo, não queria mais monarquia e queria entrar na república. Diferente do Brasil, Maria Eduarda. O Brasil, ele, em 1822, se separou de Portugal, mas continuou sendo monarquia. Entendeu? E aí só deixou de ser monarquia 60 e poucos anos depois, né? Então a nossa independência foi em 1822, mas continuamos monarquia até 1889. Em 1889, deixamos de ser monarquia e passamos a ser república. Agora, já esses países aqui da América, aí, Colômbia, Peru, Venezuela, Argentina, já foi tudo deixando de ser monarquia, ou deixando de ser dependente da Espanha, se tornaram independentes da Espanha e já foi logo entrando no processo de república. Foram se tornando republicanos. Beleza? Agora, professor, agora que tem monarquia são poucos, né? Tem um exemplo da Inglaterra que tem lá. Uhum. São pouquíssimas monarquias no mundo. A Inglaterra é uma das monarquias antigas que mantém aí, né? E ela tem... A rainha da Inglaterra, ela é rainha de quase 50 territórios. Existe uma coisa chamada Cromwell. São 53, professor, mas alguns são independentes, assim. Mas assim, independente na situação do governo, mas na ideia de quem é a nossa rainha-mãe. Da comunidade britânica. Justamente. Então, mas é uma questão mais cultural do que econômica e política, né? Mais cultural, no sentido assim de que a rainha-mãe, a Elizabeth, é a nossa mãe-rainha. Professor, mas quem manda no governo, quem manda na economia, já é um outro grupo totalmente independente. Na maioria deles, né? Sim. A gente consegue ver uma coisa, tipo, se for distorcer bastante isso, a gente consegue ver também lá em Israel, lá no estado, lá no país deles, tem lá se eu não me engano, eu sei que é o povo lá que mora lá, dentro do país judeu. E, tipo assim, professor, eles são considerados o país deles, só que o que responde por eles parece que o país judeu, certo? Uhum, sim. Tem muitos, Luiz Paulo, tem muita gente aí que são países, que são povos, nações, mas sem território. Estão em território dos outros, né? Nós temos, por exemplo, a nação cigana, que está no mundo inteiro, mas não tem uma terra deles própria. Mas tem uma língua própria, tem uma cultura própria, certo? É essas coisinhas assim. Mas vamos observar aqui esses pontos aqui do texto. Eu trouxe um texto bem resumido, porque essa aula é só uma aula, né? Então eu trouxe um texto bem resumido para a gente ver aqui. Mas não vamos resumir, não. Vamos olhar aqui alguns itens. Esse outro mapa aqui que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? Vocês conseguem enxergar ele direitinho daí? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Eu já aumentei aqui, professor, dá para dar azul pelo aplicativo. Tá vendo? Então, olha só. Aqui onde era esse vice-reino da Nova Espanha, que é onde pega aqui sul dos Estados Unidos, o México, né? Cuba, essas ilhas aqui. Então, hoje, o que nós temos? Eles perderam território para os Estados Unidos, o México perdeu o território para os Estados Unidos. Inclusive, viu, gente? Quando você vê aqui cidades dessa região aqui, ó, do norte do México, quase todas têm nome em espanhol, né? Los Angeles, Las Vegas, tudo nome em espanhol para cidades que estão aonde? Lá nos Estados Unidos. Cidades que hoje são dos Estados Unidos, mas que num momento foram territórios de espanhóis, certo? Então você vai vendo. E tem um monte de outras cidades que a gente não é tão famosa,
que tem nomes parecidos com essa situação aí. Aí virou aqui, ó, hoje virou México, 1821, Cuba, 1898, República Dominicana, 1844, Haiti, 1804, então o Haiti foi um dos primeiros, e o Haiti não foi independência da França, desculpa, da Espanha. Haiti era independência de França, certo? Aí você tem aqui essas independências: Venezuela, 1819, Colômbia, 1819, Equador, 1822, que é o mesmo ano do Brasil, que também foi 1822 a independência, tá vendo? A Bolívia conseguiu independência em 1825, Paraguai, 1811, Argentina, 1816, e aí vai a história, tá? Então, foi todos os processos em que todo esse vice-reinado que era governado pela Espanha acabou, então, sendo desmembrado, né? Se tornando independente da Espanha e tornando-se repúblicas com governos próprios, com um exército próprio, tudo separadinho assim. Professor, o senhor pode me explicar o que é aquela Guianas? É a Guiana, porque aqui você tem três aqui: Guiana francesa, Guiana inglesa, Guiana francesa, e aqui no meio tem o Suriname, um outro país. A inglesa foi dominada o Japão, de certo, né? Claro, pela Inglaterra. A francesa, que era dominada pela França, e o Suriname foi então dominado pela Holanda. E se eu não me engano, tenho quase certeza que até hoje, assim, lá a língua deles são essas, né? Holandês aqui, francês aqui e inglês aqui. Certo? Incrível, por mais tá professor, totalmente desmembrado, porque aqui primeiro era Guianas e depois foi desmembrado em três, né? Guiana francesa, Guiana inglesa e Suriname. Professor, eu Sim. achei incrível até agora que o Haiti é considerado um país, ele é tão pequenininho. Pequeno, pobre e negro, né? Pequeno, pobre e com a população principalmente negra. É o Salvador menor ainda. E olha só, o Luiz Paulo, tá vendo que 1804 foi um dos primeiros a conseguir a independência, e foi uma independência feita pelos pretos, certo? Pelos negros. E não foi só uma independência, foi o primeiro país a conseguir a abolição da escravatura. E essa abolição da escravatura ela veio com base nas ideias lá da Revolução Francesa, no período dos jacobinos, certo? Que a primeira fase da Revolução Francesa não tinha essa questão de abolição da escravatura. E na segunda fase já teve, né? E aí eles trouxeram essas ideias, já era governo do Napoleão, né? Já era governo do Napoleão na França e foi um dos países que fortemente conseguiram a independência. Só que a independência da França, né? E o nosso tempo de hoje é a independência da Espanha, tá? Professor, sim. A gente consegue ver o preconceito até quando é liberado uma coisa boa. Porque, tipo, eu creio que eles foram preconceituosos, porque é muito pequeno a parte. Eu acho, professor, eu tenho certeza que não é só que é pequeno só por nada. Deve também ser só porque eles eram negros. Eu tenho certeza. Não, mas, Luiz Paulo, aqui você está com uma ilha. Então, ilha não tem como vocês. Não tem como ser grande, é o tamanho dela e pronto, né? Mas, professor. Entendeu? Aí aqui, e outra coisa, tem mais aqui, viu? Aqui tá vendo que é a República Dominicana, essa parte branca, é da Espanha. E o Haiti, essa parte mais aqui, sei lá, um marronzinho aqui, é da França. Mas tudo era da Espanha. Isso aqui, a França tomou esse pedaço da Espanha, e aí teve a independência francesa primeiro, para depois, de alguns anos, de uns 40 anos, ter a independência espanhola aqui dentro. Certo? Então, assim, só essa análise de mapa mesmo, né, gente, para vocês verem como que era o domínio. Olha, nós tínhamos 4 grandes governos, e agora quantos países nós temos aqui, ó, que foi, então, surgindo desse processo de independência que aconteceu nos primeiros anos do século, dos anos 1800, né, do século XIX. Beleza? Tá claro os mapas aí? Tá entendido? Agora, vamos aqui algumas datas, alguns fatos, né? Alguns pontos aqui. Então, tem 2 etapas. Uma etapa que foi de 1810 até 1816 e outra etapa que foi de 1816 até 1825. Então, nessa primeira etapa, certo? Nós vamos verificar aqui um procedimento de revoltas ali que aconteceu no México, né? Revoltas populares. Tem aqui o nome do padre Hidalgo e o padre Morelos, certo? E aí, só que essas revoltas lá nesse início foi reprimida rapidamente. Um pouco mais ao sul, na Venezuela, houve um congresso na cidade de Caracas, que inclusive hoje é a capital da Venezuela.
E aí eles já proclamaram logo a independência em 1811, né? E apareceu a figura aqui dessas pessoas. Miranda, Simão Bolívar, né? Eram líderes dessas revoltas que eram espanhóis, certo? Que eram do exército, né? Só que aconteceu essa independência, mas teve guerra, naturalmente. A Espanha mandou suas tropas para lutar contra aqui esses revoltosos aqui, né? E acabou que a Espanha acabou retomando o território por um tempo. Bem mais ao sul, lá na Argentina, no Vice-Reino da Prata, então houve uma junta que substituiu o poder até que de fato tivesse independência, que foi feito lá no Congresso de Tucumã, né, em 1816. Um pouquinho mais ao oeste, né, no Chile, e lá no norte, na Colômbia, houve alguns levantes e todos eles foram reprimidos. É claro que o governo da Espanha não estava muito afim de deixar com que tivesse essas revoluções. E outra coisa, Luiz Paulo, olha a estratégia. Enquanto estava acontecendo a revolução num lugar, não estava no outro. Aí, nesse sentido, dava para ir mobilizando as tropas, né? As tropas de um lugar, de um vice-reino ao outro, né? Para ir reprimindo esses avantes aí desse pessoal, desses colonizados. Entendeu? Professor, Sim. eles tiveram sorte que, tipo assim, não foi todo mundo que se rebelou de uma vez. Uhum. Se fosse, eles estavam bem lascados. Não, claro. Não, se fosse, não tinha nem guerra, né? Porque não ia ter nem tropa suficiente para combater todos os revoltosos, né? Mas aí, ao mesmo tempo, é uma questão de que naquela época não tinha grupo de WhatsApp, né? Se tivesse um grupo do WhatsApp, eles podiam fazer, o grupão da independência, entra aqui, a nossa estratégia vai ser essa, né? Mas, na verdade, isso não tinha, então, até a comunicação era um pouco complicada. Professor, eu tenho uma dúvida. Me veio aqui na cabeça agora, vamos imaginar um cenário que ainda iria dificultar ainda mais. Só uma pergunta antes de eu falar isso aqui para ver se tem sentido ou não. Existia jornais já nessa época, né? A imprensa, né? Uhum. Existia, certo? Então tá, vai fazer um pouco de sentido que eu vou falar agora, se tivesse existido. Imagina se a mesma lei do selo que tivessem aplicado lá antes de ser Estados Unidos, né, no caso, lá nas 13 colônias, que tinha que pôr o imposto e tal, e tal, e tal. Ia ficar ainda mais difícil da comunicação, né, professor? Mas era só questão de taxa, né? Porque, olha, deixa eu só pensar com você aqui uma coisa, Luiz Paulo. O preço das coisas sobem, né? E as coisas são jogadas fora porque o povo não compra? Ou o povo continua comprando? Entendeu? Fica caro, fica difícil, mas as coisas vão sendo feitas. Então, o governo cobra o imposto e o povo paga o imposto. E vai vivendo, fazendo as coisas como tem que fazer, né? Mas por mais que tinha imprensa assim naquela época, precisava do jornal ser entregue, né? Aí como é que entregava? Aí tinha as dificuldades de transporte, né? Pelo navio, ou pelo cavalo, ou pelo qualquer coisa nesse sentido assim, ou pelo trem mesmo, né? Então tinha essas dificuldades no transporte, né? Tinha imprensa, mas às vezes as notícias chegavam bem tarde. Ô, Vitor, quanto tempo eu não te vejo aqui com a câmera ligada nessa aula? Seja bem-vindo aqui sempre. Então, agora vamos ver essa segunda etapa aqui, né? Então, a primeira etapa lá no México, que não deu certo, 1810. E aí, olha só, em 1811, porque o padre Hidalgo, ele era um dos líderes que estava lá no Avante do México. O que fizeram com ele? Prenderam e fuzilaram. E tinha que fuzilar. Por quê? Para dar exemplo para ninguém mais querer liderar a revolução contra o governo espanhol, né? E aí veio um outro padre, José Maria Morelos, assumiu a liderança do movimento, né? E aí conseguiram uma segunda independência lá em 1821. Aí de lá, se você voltar naquele mapa lá, olha, México, 1821. Aí ficou independente daí para frente, entendeu? Então teve a tentativa em 1810, o líder, Padre Hidalgo, foi fuzilado. Aí o outro padre, que era outro líder, então esperou aí quase 10 anos tentando, até que conseguiram em 1822 e está independente até hoje, certo? Outra situação que aconteceu aqui, lá no Chile, né? Lá no Chile nós temos teve algumas vitórias do San Martín de Chacabuco, 1817, e lá na cidade de Maipú, 1818.
Então, nós temos a independência do Chile. Cadê o Chile aqui? Olha, tinha a capitania do Chile. Em 1818, o Chile é independente e continua independente até atualmente. Depende politicamente. Agora, economicamente, meu Deus do céu, eles são bem reféns aí das políticas neoliberais da Inglaterra e dos Estados Unidos. Depois, olha só, na Colômbia, aí teve a independência e quem foi o cara? O Simón Bolívar, em Boicá, 1819, certo? Então, ou seja, todo esse processo, todo mundo sabe, não tem dúvida para nenhum de nós, que é um processo de muitas lutas, de muitas guerras, em que, de um lado, nós temos o exército republicano da terra, né, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, daqui, contra as tropas da Espanha, certo? E nós tínhamos pessoas que moravam aqui que defendiam o rei da Espanha, ia contra esses republicanos, entendeu? Então, as revoltas, os conflitos se davam nesse meio. E essas datas, viu, gente? Apesar de eu não ficar só repetindo cada uma delas aqui, mas é importante você estudar, porque nas provinhas que a gente quer fazer alguns pegas em vocês, né? A gente pode cobrar essas datas aqui, olha. Você vê o processo. Mas o que é importante para a gente aqui dessas datas? Foi o início do século XIX, o início dos anos 1800, então foi promovido, né, a toda essa independência. E qual que é o exemplo que eles tinham, que tinha tido independência há pouquíssimo tempo? Um exemplo muito importante que eles tinham aqui na América. Professor, o senhor pode repetir? Então, foi um processo relativamente rápido de independências aqui. Inclusive, o Brasil entra nesse meio. Foi um processo de várias independências aqui, tudo no início do século XX. Né, os anos 1800 até 1840, 44, estava tudo já independente aqui. Mas eles tiveram um exemplo de os primeiros a ser independente aqui na América. Quem foi? Professor, foi o Haiti? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nossa, verdade, as colônias, nossa, então, certo. A independência deles foi em 1776. De lá para cá, Revolução Francesa aí no auge, ideias iluministas no auge, né? Ideias republicanas no auge, liberalismo no auge, revolução industrial no auge, aí entrou nesse processo contra a monarquia, porque com monarquia não tem tanto desenvolvimento do capitalismo, exceto uma monarquia que provou que ela é capitalista e desenvolve o capitalismo, que é a mais famosa monarquia que você tem. Quando fala em monarquia, você pensa na hora aí, é quem? Inglaterra? Inglaterra, justamente. Ela mostra pra gente que pode continuar tendo rei, mas pode muito bem os homens de negócio produzir riquezas, gerar riquezas, entendeu? E aí, por isso, nós temos a monarquia forte, capitalista inglesa, liberal, né? E nós temos o resto do mundo entrando num processo de se tornar república para se tornar liberal. Professor Caio? Sim. Mais um exemplo, nessa época aí, de 1804, a Revolução Francesa já não havia acabado? Estava acontecendo, né, Luiz? É porque eu tinha feito uma anotação desde quando a gente estudou, inclusive eu vou até ligar aqui a minha câmera para o senhor ver, aqui, ó. Tinha feito essa anotação aqui, eu anotei o início, o fim, anotei muitas datas, muitos nomes, muitas coisas, e aí eu tava... Então, olha, no mês que vem, no dia 14 de julho, certo? Nós vamos fazer aniversário de um evento que marcou a Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha, que foi no dia 14 de julho de 1789, certo? Esse é o evento que marca, mas a Revolução começou antes e ela foi para depois dessa data. Só que no livro de história, qual foi a data da Revolução Francesa, Vitor? 1789. Quando é que foi o marco do início da Revolução Industrial? 1779, certo? Quando foi a Revolução, a Inconfidência Mineira? 1789. Professor. Né? Oi? Professor, a gente consegue ver, tipo assim, em geografia, a gente está falando de um assunto que era um grupo de terroristas que, tipo assim, quando o capitalismo começou a chegar,
eles não aceitaram muito bem. E aí eles pegaram e foram lá fazer o atentado das Torres Gêmeas. Al-Qaeda, professor. Uhum. Pois é, mas o problema lá do Bin Laden, com a Al-Qaeda e nas Torres Gêmeas foi problema contra o capitalismo? O que era o problema que estava por trás ali? Segundo ele era, mas era para ele ganhar poder, né? Pois é, mas a palavra-chave aí, meninos, é o imperialismo norte-americano. O Afeganistão, que era o território ali onde o Bin Laden estava, tem uma raiva dos Estados Unidos de muito tempo, porque era contrário ao imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos ele determina o preço do petróleo no mundo inteiro, e ele não produz quase nada de petróleo. Entendeu? Então, ou seja, essa raiva. E lá no Afeganistão, no tempo do Bin Laden jovem, vamos assim pensar, quem apoiou os Estados Unidos lá? A Rússia. E a Rússia era, pelo menos, né, socialista. E estava dentro de um processo chamado Guerra Fria. E essa Guerra Fria, por acaso, na época, era o capitalismo contra o socialismo, mas, na verdade, era os Estados Unidos contra a Rússia. E agora, falar que essas torres gêmeas é um ataque contra os Estados Unidos por ser capitalista? Não. É por ser imperialista, por mandar nos outros países e, de alguma forma, fazer com que países como o Afeganistão sofra ou sofresse, certo? Então, ou seja, querem discutir esse assunto com seus professores aí de geografia, etc., discuta e coloque essa treta que eu estou colocando aqui também, né, no meio disso. Certo, gente? Se vocês quiserem, para aumentar o debate aí. Tá ótimo, professor. A gente adora um debate. É importante para a nossa formação, né? Obrigado, professor, pela ter dado esse argumento para a gente. Certo. Então, meninos e meninas, eu acho que nós já podemos encerrar por aqui, né? Então, é só um melzinho na boca mesmo da ideia aí. Nós vamos retomar esse assunto com toda certeza, né? Vai voltar algum assunto desse aí para a gente tentar aprofundar um pouco mais. Mas eu só queria que gravasse esses pontos aí. Ideias iluministas, Revolução Francesa, liberalismo, contramonarquismo, independências nas Américas, que começaram aqui no Brasil, por exemplo, a tentativa lá da Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, não deu certo, né? Mas deu certo nos Estados Unidos, deu certo aí nas Américas Espanholas e deu certo no Brasil um pouco depois, em 1822 também, certo? E aí nós temos que caminhar agora para saber como é que foi essa independência de fato no Brasil, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que eu não sei quando vai ser. Professor Caio. Sim. Eu, infelizmente, acho que agora a gente só vai, ter aula de história que eu gosto tanto. Sem brincadeira, eu gosto mesmo de aula de história, professor Caio. Eu acho que depois da série. Professora, eu já posso sair? A frequência vocês sabem onde está, né, gente? Eu já coloquei a frequência, professor, enquanto eu estava na aula, eu coloquei. A frequência está lá, vocês podem usar. Uhum. E aí nós vamos encerrando agora, né? Aí semana que vem, com certeza, nós vamos fazer alguma oficina. Só que eu não sei dizer qual oficina que a gente vai ter, que nós vamos fazer. Né? Mas aí depois vocês vão ver a lista aí. Quem sabe vocês participam da oficina com a gente. Tá bom. Um abraço, professor. Até a próxima. Tchau, professor. Professor Caio, eu entrei caladinho. Obrigado. Professor Caio, eu entrei caladinho, mas eu não vou sair calada. Então, tchau, professor Caio. Tchau, Heloísa Paixão. Tchau, professor. Muito bom te ouvir. Tchau. Eu tava olhando lá minhas notas, você me deu 49 de atividade diária. É erro em atividade? Não entendi, Maria Eduarda. Nas minhas notas, história, tá 49 atividades diárias. É Só erro isso? Pois é, isso? Professor. Um ponto, professor. 1/10 para 50. É erro em atividade? N? Não entendi. Erro? Ah, possivelmente, né? É porque a gente pontua lá os seus acertos. E eu mandei tudo por e-mail de seu já, né? Então você pode observar lá no seu e-mail a devolutiva das suas tarefas. Quanto você tirou em cada uma delas. Ok. Professor Caio. Sim. Eu tenho uma pergunta. Pra falar a verdade, não é muito uma pergunta. É uma coisa a se comentar que é engraçado, porque a gente até comentou na última aula. Uhum. Na frequência, a gente põe o nome, aí pergunta. Você pôs o seu nome correto? Aí, vou corrigir. Vou corrigir lá meu nome. Tá bom, tudo de bom, gente. Vou ter que encerrar aqui, tá? Professor. Com Deus. Amém.